Boa noite a todos e a todas. Hoje teremos a nossa última conversa sobre o shintoísmo. E a partir da semana que vem, começaremos a estudar o pensamento de Confúcio. Bem, na aula de hoje, seguiremos a leitura e discussão do livro A Essência do Shintoísmo, de Motohisa Yamakage. Bem, no capítulo 5, o autor diz o seguinte: o que é Arai? Dizem que o shintoísmo começa e termina com Arai. Mas isto não se aplica apenas à prática e às cerimônias. Arai é a ideia no centro de toda a filosofia do shintoísmo. Há muitas interpretações do termo Harai. Originalmente, significa o pagamento recíproco de obrigações e, com isso, restaurar o equilíbrio. A interpretação é tirada de duas palavras japonesas: areal, que é ari mais ao, ou arashial, que é igual a arashi mais ao. E ambos significam limpar um ao outro. Ambas as palavras compostas, ambas são palavras compostas. E de acordo com o nível da ofensa ou má ação, as pessoas dão oferendas aos kami para limpar suas ofensas. A mesma pronúncia da palavra arai, mas com o uso de diferentes caracteres, era usada com o significado de limpar a poeira para ficar limpo ou para deixar alguma coisa limpa. Esse conceito é quase um complemento perfeito à ideia de limpar as transgressões por meio da purificação. Este conceito recorda um pouco a ideia de karma no budismo e no hinduísmo, com a diferença que no shintoísmo essa limpeza espiritual se dá por meio de práticas ritualísticas e devocionais. Outra inspiração, interpretação de Arai é Arui. O caráter Aru significa expandir, encher, e I significa espírito. A estação Aru, que significa primavera em japonês, contém a ideia de expansão, a expansão da vitalidade e da energia da vida, ou seja, ela dá vitalidade e força ao espírito e à alma. Podemos, portanto, concluir satisfatoriamente que a palavra Arai contém em si o significado profundo da forma da base do shintoísmo. A primeira delas é que nos tornamos espiritualmente limpos, lavando nossos erros e más ações. Em segundo lugar, atingimos essa meta de limpeza fazendo oferendas como expiações por nossas ações passadas. Assim, por meio do trabalho, renovamos a vitalidade de nosso corpo e mente. E esse é o terceiro significado de Arai. Vou falar posteriormente sobre a razão por que tratamos esses erros, ofensas ou kegare, impureza, como coisas materiais. Aqui já podemos abrir um parênteses para estabelecermos diferenças em relação à ideia de karma. No caso do karma hindu, qualquer ação de nossa fala,
de nosso pensamento ou de nossas ações traz consequências kármicas. Todas as nossas práticas positivas ou negativas, elas causam impressões mentais, que são chamadas de vrittis, nos Yoga Sutras de Patanjali, ou de sanskaras no budismo. E essas impressões mentais acabam trazendo consequências, seja nesta própria vida, seja numa vida futura. Se eu causei prejuízo a alguém, essa pessoa também terá formações mentais incorporando a ofensa, a má ação que foi praticada contra ela. Tudo isso também ficará gravado na mente dessa pessoa. E um dia ela me dará o troco, seja nesta vida, seja em alguma vida posterior. Uma vez perguntaram ao Swami Prabhupada, fundador do movimento Hare Krishna, se o karma poderia ser anulado. Por exemplo, por um devoto muito sincero, profundo, que tenha se arrependido de suas más ações, e tenha se dedicado a Bhakti Yoga durante muito tempo. E Swami Prabhupada diz que o karma não pode ser zerado, eliminado. A resposta acontecerá. Porém, o modo como nós iremos receber esse retorno kármico pode ser diferente. Ou seja, se eu estou numa plataforma de vida materialista, e eu prejudiquei gravemente alguém que perdeu seus bens, perdeu seu emprego, quando essa pessoa for devolver o troco para mim, se eu ainda estiver numa posição mais materialista, esse retorno kármico irá me abalar profundamente. Agora, se eu estiver numa outra plataforma, mais espiritualizada, sem grandes apegos materiais, concentrado na minha prática de meditação, eu vou receber o retorno kármico. Porém, ele será mais leve, justamente porque eu estou mais desapegado e mais envolvido nas práticas espirituais do que nos interesses materiais. Mas, de todo modo, o karma não é anulado. Continuando com a exposição do sacerdote shintoísta. Aprendemos que, no Arai, há 3 categorias do céu, da terra e da humanidade, desde os tempos ancestrais. A expressão céu, terra e humanidade, ou céu, terra, homem, certamente é influenciada pelas ideias chinesas, em particular pelo taoísmo. Entretanto, é um ponto útil para começarmos uma explicação de Arai no shintoísmo, novo parênteses. Essa ideia dos 3 tesouros, céu, terra, homem, ela está presente, por exemplo, na arte dos arranjos florais, o ikebana, em que as 3 varetas irão sustentar o arranjo floral. Ou ainda na poesia do tipo haiku, ou haikai, que é composta de 3 versos, além de estar presente em muitas outras artes e ideias filosóficas, tanto do shintoísmo, quanto do budismo, quanto do taoísmo, que é quem trouxe este conceito na obra Tao Te Ching, de Lao Tzu, que nós estudaremos no final do ano. A purificação de Arai, por meio do céu, envolve receber a luz do espírito do Kami, o espírito da palavra,
Kotodama, ou o espírito do som, Kotodama. Se nós formos buscar nas artes marciais a história de Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido, ele foi um praticante muito devotado à arte do Kotodama, dessas palavras com efeito espiritual. Inclusive, o meu sensei, né, de Kenjutsu contou certa vez que pouco antes de sua morte, Morihei Ueshiba chamou os seus discípulos mais avançados e disse para eles: agora eu vou mostrar para vocês a essência profunda do Aikido. E todos eles estavam esperando o ensino de alguma técnica secreta, né? Uma forma infalível, né, de derrubar o adversário, um golpe indefensável, alguma coisa assim muito efetiva, né, no plano da arte marcial. Só que Sensei Ueshiba sentou-se e começou a cantar. E ficou várias horas cantando essas palavras espirituais, esses kotodamas. E é claro que os discípulos não entenderam coisa alguma. Enfim, prosseguindo. O arai da luz espiritual o arai da luz espiritual do espírito do Kami significa venerar o Kami e limpar-se recebendo as vibrações sagradas. Para adaptar esse processo às necessidades do público em geral, empregamos Harai com Harai Nusa. O poder do Arai com o céu vem do poder purificador de Araedo no Okami, que nasceu de Izanagi no Mikoto. Izanagi e Izanami são o casal de deuses no shintoísmo, que, segundo a tradição, deram origem ao universo e a todos os seres vivos. Por meio da prática de misogi, ou purificação por meio da água. As pessoas invocam esse poder para serem purificadas. A maioria das pessoas acha que terminou todo o trabalho de purificação depois de fazer Arai com Arai Nusa, mas não é assim. Esse é apenas um ritual preliminar de Arai, para fazer contato com o Kami, o divino. O trabalho da verdadeira purificação, no sentido da palavra, vem depois de ter feito o trabalho necessário de limpeza. Nesse ponto, se oferecem orações ao Kami, novamente, para ser limpo de verdade. O elemento ritualístico é muito forte no shintoísmo, bem mais do que em outras filosofias e religiões orientais que nós estudamos. É comparável ao taoísmo popular, em que também há cerimônias, amuletos, exorcismos e todo tipo de prática ritualística. Essa prática é conhecida como o modo original de purificação por meio da luz espiritual do espírito do Kami. O conceito de espírito da palavra é muito importante no shintoísmo japonês. Não entrarei em detalhes sobre isso neste momento, mas devo mencionar que o espírito da palavra é a palavra que possui poderes místicos, impregnada da graça, ou seja, da autoridade, glória e virtude do espírito do Kami.
aqui nós podemos fazer uma pequena e imprecisa comparação com os mantras, que também são vibrações sonoras. Vibrações sonoras espirituais que não se diferenciam da própria divindade ou do próprio Buda invocado. Do mesmo modo que na cultura iorubá, nós temos o oriki, o canto de louvor, né? O poema cantado, escrito em iorubá, pertence à tradição oral, e que também representa sonoramente os orixás. Então, se eu canto o oriki de Ogum, esse canto não é diferente de Ogum. Do mesmo modo que se eu canto o mantra Hare Krishna, esse mantra não é diferente de Krishna. O mantra ou o oriki possui a mesma natureza da divindade. No shintoísmo, não é exatamente assim, embora também sejam vibrações sonoras espirituais muito elevadas. Continuamos. Os antigos japoneses consideravam muito importante o poder do espírito da palavra. No volume 13 do Manyoshu, a primeira antologia poética japonesa, que surgiu em torno do ano 1000, e que é composto principalmente de tankas, aquela forma que possui uma estrofe de 2 versos, né, um dístico, e uma estrofe de 3 versos, um terceto, que daria origem mais tarde ao haiku. Então, no volume 13 do Manyoshu, Hakanimototo Itomaru, um famoso poeta, cantou: o país de Shikishima Yamato é verdadeiramente abençoado, porque o espírito da palavra ajuda. No volume 5, Yamanoue Okura apresenta este canto. Foi dito, desde os tempos mitológicos, que o país de Yamato é a amada terra do imperador Kami, onde o espírito da palavra floresce. Assim, percebeu-se que o Japão tem a proteção e a bênção do espírito da palavra. Os poemas curtos japoneses refletiam a música desse espírito, pois os antigos japoneses acreditavam que podiam fazer as pessoas ficarem felizes dizendo boas palavras. As palavras que fazem as pessoas felizes são chamadas de kotohoji, ou palavras de celebração. Podemos lembrar aqui das línguas sagradas, como o hebraico, o árabe, o sânscrito, o chinês, línguas que são consideradas sagradas pelos antigos falantes desse idioma. Por quê? Porque Alá revelou o Alcorão ao profeta Mohammed na língua árabe. Portanto, o árabe seria a língua falada por Alá, do mesmo modo que a Torá hebraica teria sido revelada, né, por Yahvé em hebraico. Então, o hebraico seria a língua falada por Deus. Mas os hindus dizem diferente. Eles dizem que o deus Brahma, que nasceu de uma flor de lótus, que brotou do umbigo do deus Vishnu, que Brahma criou o universo, aliás, os vários universos e todas as formas de vida, cantando os hinos védicos escritos em sânscrito. Portanto, o sânscrito seria a língua divina. E o mesmo acontece, né, com o chinês, que também é considerado uma língua sagrada. Bem,
O espírito da palavra não é apenas a palavra que vem do espírito do Camus, mas também a palavra para despertar esse espírito. No shintoísmo, as grandes palavras de purificação são a melhor maneira de se representar esse conceito. Essas palavras rituais shintoístas podem ser encontradas no livro Enji Shiki e são também conhecidas como palavras purificadoras de Nakatomi, tendo sido passadas através dos tempos como um cântico usado ao se ficar diante do kami. No período Edo, que durou de 1600 a 1867, período Edo também é chamado de período Tokugawa, quando o Japão conseguiu se unificar e ficou isolado do mundo, né, por mais de 200 anos. Então, no período Edo, um mestre de Ise presenteou o público japonês com esse cântico e apoiou que seu uso fosse difundido. As pessoas repetiam essa oração uma centena ou mesmo 1000 vezes, pois ela é conhecida como uma centena de purificações, ou 1000 purificações. Esse exagero numérico, que tem um sentido de hipérbole, né, deriva do estilo literário chinês, que deriva da literatura religiosa da Índia. Mesmo nos escritos de um revolucionário marxista, né, como Mao Zedong, nós lemos expressões do tipo os 3 grandes erros, os 5 pontos principais, as 14 etapas para a construção do socialismo, sempre são associados números a determinadas ideias que querem ser transmitidas. Em chinês, né, fala-se, por exemplo, quando o imperador é coroado, que ele vai reinar pelos próximos 10.000 anos. No budismo, fala-se nos 84.000 Mahasiddhas, ou nos 84.000, nas 84.000 formas de meditação, e daí por diante, né? Os 108 braços de Avalokiteshvara. Então, esses exageros numéricos, né, essas hipérboles, além do significado numérico oculto, também expressam um exagero deliberado para mostrar a importância de uma prática, de um ritual ou de uma ideia. Bem, o mistério das grandes palavras purificadoras. Como cantamos essas palavras? Com a energia do abdômen, naturalmente se cria a repetição de uma respiração profunda a partir da barriga. Esse modo de respiração é chamado no shintoísmo de método longo de respiração, ou Oki-nagarro. Lembrando que no yoga, em algumas artes marciais, né, no Tai Chi Chuan, em outras modalidades, também se une a respiração à entonação de uma palavra ou de uma frase, com sentido espiritual. Se chama pranayama, né, no caso do yoga. Além disso, se a pessoa entoa suas orações com o coração, segundo o shintoísmo, é possível apagar todos os pensamentos materialísticos desnecessários e, eventualmente, atingir um estado mental livre de todos os pensamentos e ideias.
então toda a impureza e poluição da mente desaparecerá. Do mesmo modo que o mantra é usado para purificar a mente, ou a meditação silenciosa, né, no caso do Zen budismo. Mas devo dizer que todo o poder do Kotodama, essas palavras espirituais, é mais do que simplesmente isso, e está além da matéria. Esse poder misterioso limpa as vibrações negativas de malícia e venenos, Magatsubi, do corpo. É a fonte da energia espiritual e, às vezes, é até a inspiração que libera o poder da cura espiritual. O Arai do espírito dos sons, ou Otodama. Arai do espírito dos sons significa purificação pelo uso da música. As pessoas costumam dizer que sentem que uma sala fica limpa e pura depois de lá ser tocada uma boa música. No Japão, creio que a música da corte dos tempos antigos, conhecida como kagura, tem uma vibração de alto nível purificador, algo semelhante à tradição europeia da música de órgão, por exemplo, nas igrejas católicas. No shintoísmo, o tambor é usado como oração e representa o som de grandes ondas do oceano quebrando na areia da praia. Inevitável aqui a comparação com os atabaques da Umbanda e do Candomblé. Dizem que o ritmo ou a vibração da música tem o poder de purificação. O propósito da música em cerimônias shintoístas, portanto, é muito mais que meramente decorativo. Não só no shintoísmo, né? Em todos os rituais religiosos, a música tem esse caráter. Arai com terra e sal. No processo de limpeza com terra, percebemos que há 3 elementos envolvidos: terra, sal e óleo. É claro que a limpeza por meio de água também está presente e é chamada de misogi, e é praticada, por exemplo, em rios, mares ou cachoeiras. Sensei Morihei Ueshiba, por exemplo, costumava praticar misogi debaixo de cachoeiras em dias de inverno bravo, desafiando, né, o frio. Sensei Aoki, né, um mestre japonês contemporâneo, que criou o estilo de espada Kenbo, também tem essa prática do misogi debaixo de cachoeira. Podemos dizer que a purificação com terra é praticada quando usamos areia de praia ou terra tirada do terreno de um santuário ou de outro lugar sagrado, para efetuar a purificação de um lugar. Às vezes, espalhamos esse material purificador em todo lugar. Outro exemplo dessa maneira de purificação pode ser visto no santuário Omiwa, em Nara, onde é feita uma oferenda do solo do Monte Shintai para a cerimônia de purificação da área de uma construção. O sal é importante como agente de limpeza e purificação. Podemos observar exemplos do uso de sal como agente purificador em diversas áreas da vida. Um caso é o hábito de se aspergir sal em uma pessoa que volta para casa depois de um funeral, ou quando ele é espalhado em uma arena de luta de sumô.
ou quando se coloca uma pilha de sal na entrada de um restaurante de sushi. A razão para esses costumes não pode ser atribuída ao amor dos japoneses pelo sal, ou ao fato de que somos um povo do mar, apesar de eles serem relevantes. Porém, existem outras razões mais sutis. O sal é o componente mais importante da água do mar. A água do mar é a base e a essência da vida. Os componentes do fluido do corpo humano são sódio, nátrium, magnésio, potássio e cálcio, encontrados na água do mar, sendo elementos essenciais para o funcionamento correto do corpo humano. E o sal marinho, recolhido naturalmente, os contém em equilíbrio ideal. O sal também é o rei dos temperos na cozinha. Além disso, ele evita que a comida estrague. Com tudo isso, está claro que o sal é muito importante, dando vitalidade dentro e fora do corpo humano. Ele é um presente da natureza. Além disso, o sal é o elemento que possui poderes místicos purificadores, além dos efeitos físicos descritos. Lembrando que na tradição afro-brasileira, o sal grosso, né, também é utilizado para purificação. E nos rituais da magia europeia também se faz uso do sal. Apesar de algumas pessoas considerarem essas práticas supersticiosas, senti diretamente esses poderes espirituais. O Itogata, papel em forma humana, usado para cerimônia de purificação, possui o poder de absorver vibrações negativas. Quando, por exemplo, queimamos o papel depois de tê-lo esfregado na pessoa doente, encontramos cinzas negras depois de queimar. Às vezes, enquanto estamos preparando o Itogata, ele fica escuro antes de ser usado, porque já atraiu e absorveu as más vibrações da pessoa afligida para quem foi feito. Katashiro Harai, a purificação com Itogata, possui uma dimensão misteriosa, difícil de ser compreendida pela mente racional. É uma forma de magia, né? Assim como no budismo tibetano, nós também temos várias cerimônias de cura de natureza mágica, uma vez que o budismo tibetano é herdeiro da religião Bon, que existia no Tibete muito tempo antes do advento do budismo. E quando se formou aquilo que nós chamamos de Vajrayana, o caminho do diamante, ou Mantrayana, né, caminho do mantra, ou apenas budismo tibetano. Esse budismo tibetano assimilou conhecimentos e práticas dessa religião mais antiga, de cunho mágico. Bem, o fogo também parece ter forte poder de purificação, pois se considera que ele é um kami, não só no Japão, mas também para muitos outros povos antigos. Por exemplo, na Índia, o fogo é chamado de Agni. Há uma passagem no Ramayana, um poema épico hindu, que conta as façanhas do deus Rama, que é uma passagem muito forte, né, muito expressiva. Não sei se vocês leram o livro. Sita, a esposa de Rama, é sequestrada por Ravana, que é um demônio muito poderoso. E durante 12 anos,
Ravana mantém Sita prisioneira. Rama luta para recuperar a esposa, e nisso é travada uma guerra, né, de 12 anos, que é a história contada no Ramayana, em que Rama consegue o apoio, inclusive de ursos e macacos, que lutam em seu exército, ao lado dos humanos. Quando, por fim, Rama vence Ravana e recupera Sita, ele fica enciumado. Afinal de contas, a esposa viveu 12 anos com outro homem. Será que ela foi leal a ele? Será que ela nunca teve nada com Ravana? E ele ameaça de repudiar a esposa. Sita, como demonstração de sua virtude, da sua lealdade, da sua fidelidade, ela se atira ao fogo. Mas o fogo se recusa a queimá-la. E Agni sai das chamas e transporta Sita pela mão até Rama e entrega a esposa a ele, dizendo que ele se recusa a queimar uma mulher inocente. É uma passagem belíssima do Ramayana. Pois bem, o fogo era visto como fonte de vida para os antigos, porque eles sabiam que mantinha o corpo quente, assim como a sua ausência em um corpo morto o torna frio. Aqui pensando no fogo como um elemento, né, um dos 5 elementos. Para os antigos, o fogo, ou ri em japonês, era espírito, que também se diz ri em japonês. E também o sol, né, que é chamado pela mesma palavra, aquele que traz seus raios quentes. No shintoísmo, Yamakage, que é a ramificação mais popular, mais conhecida do shintoísmo, praticamos a cerimônia do fogo para purificar as almas dos nossos ancestrais ou parentes que ainda estejam impuras. Chamamos esse ritual de Joensai, o serviço ritual do fogo purificador. Nos rituais védicos, nos templos, há uma cerimônia muito bonita, o sacerdote ou alguém que está auxiliando o sacerdote asperge as pessoas que estão reunidas lá com água. Claro que é uma água sagrada, né? Uma água espiritualizada. Depois, essa pessoa leva uma flor para que todos os devotos cheirem. E, por fim, ele leva o fogo para que todos os devotos coloquem a mão, né, por cima das chamas, como um modo de purificar-se. Até agora discuti Harai em detalhes e expliquei como ele é a base do shintoísmo. Agora devo esclarecer que a teoria de Harai é um ponto de vista especial do shintoísmo para a humanidade. Tanto nas grandes palavras de purificação, o Harai no Kotoba, quanto nas palavras de purificação de Misoji, Misoji Harai no Kotoba, que é uma versão abreviada das grandes palavras de purificação, o erro humano e a impureza são considerados interligados. Acredita-se que podemos remover completamente o erro e a impureza, lavando-os com Misoji, ou limpando-os com Harai. Assim, eles são tratados como formas de sujeira material, que podem ser expurgadas pela limpeza.
Acredita-se que quando removemos completamente o pecado, Soji ou Arai, essa limpeza é suficiente. Seria uma tarefa complexa analisar a natureza do pecado, como é visto nos escritos clássicos japoneses, em comparação com o cristianismo. Se de fato a palavra pecado é aplicável, eu acredito que não. Não vou entrar nessa discussão agora e apenas apresentarei a essência do ponto de vista shintoísta. Em resumo, o shintoísmo não prega a ideia de um pecado absoluto, como o pecado original do cristianismo. De modo diferente do pecado original, o shintoísmo expressa a ideia de sem pecado, ou, para colocar de maneira mais positiva, a bondade inerente da natureza. No shintoísmo, a essência da alma e espírito nos seres humanos é um presente do kami, portanto, é considerada perfeita, mesmo que o ser humano cometa erros. O erro está contido na ação em si e não se vincula à pessoa para sempre se ela consegue a purificação. No shintoísmo, dizemos que se lavamos os erros em um rio ou oceano por meio da purificação do misogi, o erro desaparecerá inteiramente com a sujeira corporal que foi lavada. O shintoísmo trata esses erros como se fossem de natureza material. É importante lembrar que no shintoísmo a natureza humana é considerada essencialmente boa. O shintoísmo não prega que o ser humano tenha carga do pecado original, mesmo que um pecado seja cometido, se removemos ou dissolvemos o pecado com a purificação, estaremos novamente limpos, o que significa o equilíbrio do corpo, mente e espírito. Assim, a purificação é a base do shintoísmo. Os seres humanos têm o potencial de se tornar kami. Ao explorarmos a tradição do Koshinto em seu nível mais profundo, descobrimos que os seres humanos têm o potencial de se tornar kami. Certamente, no modo atual, nós, como seres humanos, definitivamente não somos kami, mas dentro de nós existe Naohinomitama. Isso significa espírito original, puro e correto, brilho da luz divina, ou filhos do kami, que emerge do kami, criador do universo. O espírito tem a mesma qualidade do kami, mas em uma escala infinitesimalmente menor. Isso é o Akamitama ou Bunrei, o espírito filho do kami, como a única entidade metafísica de uma mônada, semelhante ao broto de uma planta. É o dever dos seres humanos nutrirem esse broto para que, eventualmente, se tornem kami. Essa ideia nos faz lembrar de uma das vertentes da filosofia Vedanta, que diz que nós somos, ao mesmo tempo, iguais e diferentes de Brahma. Essa é uma ideia defendida por Sri Chaitanya Mahaprabhu, uma encarnação de Krishna do século XVI, que desenvolveu a ideia da inconcebível
semelhança e diferença simultâneas. Então, segundo Sri Chaitanya, a alma é Sat Chit Ananda, igual a Brahma. Ela é sabedoria, eternidade e bem-aventurança. Da mesma maneira que 100 gramas de ouro tem as mesmas propriedades que 1 tonelada de ouro. Só que 100 gramas é diferente de 1 tonelada. Então, embora nós tenhamos qualidades divinas, nós não seríamos o absoluto, mas parcelas dele. Parcelas, ao mesmo tempo, unidas e separadas dele. É a minha doutrina favorita do Vedanta. Bem, nos textos antigos do Shintoísmo, Yamakage, encontramos a expressão eu que me manifestei neste mundo como um espírito refletindo as 4 luzes de Daigen-rei, o grande espírito original, o Kami, criador do universo. Então, eu me manifestei neste mundo como um espírito refletindo as 4 luzes desse grande espírito original. A luz espiritual do Kami vive no âmago de nossas almas e espíritos. Assim, mesmo que o ser humano seja maculado pelos pecados, falhas e impurezas, enquanto vive neste mundo, pode se elevar ao nível do Kami. Mas, para isso, ele deve refletir sobre essa impureza e se limpar pelo chamado ajustamento da visão e da audição. Também precisamos praticar e trabalhar o amor e a caridade para desenvolvermos um caráter limpo e puro. Em termos de filosofia védica, a mente, manas, é diferente da alma, jiva ou atman. Todas as impurezas, na forma de marcas mentais ou vritis, estão concentradas na mente, ou mana mahashoka, o invólucro da mente, enquanto a jiva, ou atman, permanece imaculada e pura. Nós temos que purificar a nossa mente, porque a nossa alma já seria pura e com todas as qualidades de Brahma. Bem, Musubi significa unir ou colocar junto. O significado de cada caractere usado para essa palavra é espírito gerador, no Nihonko Shoki, ou Crônicas do Japão, e gerar, aninhar, sol, no Kojiki, Crônicas Antigas do Japão. Podemos encontrar outros significados para Musubi nos nomes do Kami, Takami Musubi e Kami Musubi. Esses nomes aparecem antes de Ameno Minaka no Shi no Kami, ou Criador do Universo. Então, podemos dizer que o conceito de Musubi possui profundo significado espiritual. Musu significa cozinhar, fermentar, o que lhe dá o caráter de fermentação. Ri e Bi significam fogo e espírito, a fonte da vida. Podemos concluir de todo esse conceito que Musubi significa a proliferação da vida e do espírito. Musubi, ou unificação de homem e mulher, também significa a proliferação da vida e do espírito alma. Reikon. Assim chamamos as crianças de Musuku, menino, e Musume, menina. No shintoísmo, o próprio processo de criar e dar nascimento a uma vida e a um espírito
é chamado de musubi, e damos grande importância a isso. Em outras palavras, a ideia religiosa básica do shintoísmo é o contínuo processo da criação. Quando aplicamos esse princípio a um espírito-alma individual, vemos que musubi é o processo de trabalho por meio do qual cada pessoa gera, cresce, transforma e desenvolve naori no mitama, o espírito interior e puro, fazendo seu espírito crescer e se tornar mais forte. No shintoísmo não existe, portanto, uma doutrina de salvação absoluta e total, ao contrário do cristianismo e outras religiões. Os seres humanos evoluem constantemente. Eles continuam crescendo durante a vida, e após sua vida na Terra, eles vão para o outro mundo e continuam vivendo para a renovação e continuidade, ou shurikozei. Eles continuam a evoluir até que, eventualmente, se tornam um kami. E assim concluímos o nosso estudo do shintoísmo, e a partir da semana que vem, estudaremos a filosofia de Confúcio. Obrigado a todos e a todas, e até o nosso próximo encontro.